Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizam um estudo com o chá da ayahuasca, um composto de plantas com efeitos alucinógenos, para investigar a sua relação com a redução dos sintomas da depressão. De olhos fechados, aquela perspectiva de que você está vendo algo que se assemelha muito a um sonho, que tem a realidade de um sonho. A ayahuasca é uma substância que tem origem em culturas indígenas da América do Sul. Ela é uma substância que tradicionalmente é produzida a partir da mistura de duas plantas originárias da América do Sul, particularmente da floresta amazônica. Usado para fins terapêuticos e rituais religiosos, como o xamanismo e o santo daime, o chá de ayahuasca é famoso pela capacidade de induzir modificações intensas na percepção, emoção e cognição. Para além dos rituais religiosos, a ayahuasca é também a propulsora da pesquisa em torno dos psicodélicos. Nesse primeiro conjunto de estudos, a gente recrutava pessoas dessas igrejas que tinham muita experiência com o uso da ayahuasca, trazia essas pessoas para dentro do hospital e avaliava o cérebro dessas pessoas durante os efeitos da ayahuasca usando um equipamento de ressonância magnética, de imagem por ressonância magnética hospitalar. Então, a ideia de utilizar esse tipo de equipamento é que ele dá a possibilidade de você avaliar ou de você observar o cérebro ou algumas funções do cérebro de maneira não invasiva. Nesse primeiro grupo de estudos, a gente estava interessado em avaliar mudanças no cérebro ou o comportamento do cérebro durante os efeitos agudos da ayahuasca. Ficou evidente para a gente já nessa época que várias pessoas que faziam uso da ayahuasca ritualística dentro dessa igreja estava ali por um benefício terapêutico que aquelas pessoas tinham encontrado. Foi quando a gente começou a trazer a ayahuasca para dentro do hospital e avaliar, então, o efeito antidepressivo da ayahuasca em pacientes que tinham o que a gente chama de depressão resistente ao tratamento. A gente fez um primeiro ensaio aberto com 7 pacientes e observou um efeito antidepressivo bastante robusto. Em outras palavras, esses pacientes, depois de uma única intervenção com ayahuasca, já 24 horas depois da intervenção, já apresentavam uma melhora significativa dos seus sintomas. Nesse primeiro estudo, a gente acompanhou os pacientes por 21 dias e percebeu que depois de uma única dose com ayahuasca, esses sintomas de depressão permaneciam reduzidos por 21 dias. O segmento das pesquisas é dado no Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Hospital Universitário. O estudo é o único no mundo a testar uma substância psicodélica em pacientes com depressão maior, usando um ensaio randomizado controlado por placebo. Nesse estudo, com 35 pacientes, o que a gente observou foi um efeito significativo antidepressivo da ayahuasca, superior ao efeito antidepressivo significativo que a gente encontrou do placebo. Então, realmente, o efeito placebo em ensaios clínicos para depressão é um efeito que deve ser observado para avaliar os efeitos antidepressivos da medicação que você está interessado em avaliar. A gente observou que pacientes que fizeram uso da ayahuasca também reduziram marcadores de inflamação. A gente percebeu que depois do uso da ayahuasca, pacientes reduziram marcadores que estão associados a estresse, como, por exemplo, cortisol. E o que a gente viu foi que os pacientes com depressão também apresentavam mudanças significativas nesses marcadores de neuroplasticidade, levando a crer que a mudança por trás, ou o benefício terapêutico por trás da ayahuasca, é um benefício que carrega vários fatores, então é um benefício que parece ser multifatorial. O Brasil atualmente ocupa o 3º lugar no mundo em pesquisas de qualidade com substâncias psicodélicas. As perspectivas são de alternativas para pacientes com alto grau de resistência a tratamentos convencionais. O grupo de pacientes que a gente tem trabalhado são pacientes que têm 10% de chance de responder a qualquer tratamento disponível que há no mercado.
Então a gente tem um problema muito grave, eu diria, que a gente na ciência precisa resolver, que é a alternativa para esses pacientes que não são um número pequeno de pacientes. A ciência não pode ser vedado o direito de fazer pesquisa, como foi o caso para essas substâncias durante quase 30 anos. Então, durante quase 30 anos, a gente não pôde fazer pesquisa com esse tipo de substância, e o que configura um absurdo sem precedentes na ciência.